Eu sou o Jaime. E você está assistindo a Juventus 3.0. Oi gente, a lição dessa semana é a lição de número 11 e tem como título A Época de Ouro de Israel. Então, vamos contar um pouco da história do reinado de Davi e como Deus abençoou, porque Davi era um homem fiel a Deus e era muito grato, diferentemente de Saul, o homem que seguia seus próprios desejos. Então, uma das primeiras coisas que Davi fez no seu reinado foi a construção de Jerusalém, que é a cidade santa, até hoje conhecida no Oriente Médio. E essa cidade foi construída por ajuda de alguns homens do rei chama Irão, que é o rei de Tiro. E essa cidade, antes de ser Jerusalém, era uma cidade de povos pagãos, então eles tiveram que conquistar primeiro essa terra antes de ser Jerusalém mesmo. Ao longo do tempo, eles foram construindo e Davi ele sentiu a necessidade de trazer a Arca da Aliança até a cidade de Jerusalém, porque a Arca representava a presença de Deus. Eles foram buscar então a Arca da Aliança na casa de Abinadab. Eles levaram então a Arca da Aliança segundo as orientações de Deus da casa deste homem e foram levando até Jerusalém. E nesse percurso, o povo de Israel cantava com grande alegria em oração a Deus, agradecendo, e o povo muito alegre louvando a Deus. E aí aconteceu uma tragédia, né? Que estava todo mundo feliz, carregando a arca, que Deus estava presente ali, e teve uma parte do caminho que os bois tropeçaram, né? Que ele estava numa carroça, a arca, e teve um homem chamado Uzá, que foi encostar na arca para evitar que ela caiu, e a regra, a lei, que não podia tocar na arca qualquer homem, só os sacerdotes, e quem podia olhar para elas era o descendente de Arão, e esse homem não era, e ele morreu por encostar na Arca da Aliança. Isso parece ser severo, essa punição, mas era o que Deus queria, e Deus queria que seguisse a lei, e não podia nem olhar para a arca, porque era muito poderosa. E esse homem tocou e morreu. Deus, ele havia sido claro nas orientações que ele havia dado. Então, o povo olhava para a arca, só que ela estava coberta. E isso, Deus colocou essa punição tão severa porque ele tinha explicado claramente que deveria ser aquilo, pronto, acabou. Porque Deus não tem um jeito de você, vou fazer desse jeito. Não, foi o que ele pediu, pronto, acabou. E Davi ficou tão assustado com esse fato, que ele resolveu deixar a arca onde estava, com medo até, né? E voltou para o local onde estava. Davi, ele deixou a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. Ele deixou ali por vários meses, mais precisamente 3 meses ele deixou ali, até ele respirar novos ares e ter coragem realmente de levar ela até Jerusalém. Depois desses 3 meses, eles voltaram até a casa de Obed-Edom e ali pegaram a arca, mas já com um certo medo. Eles já estavam temerosos com isso, então fizeram tudo segundo a vontade de Deus, do jeitinho que era, para que não ocorresse mais nenhuma tragédia. Então eles começaram a louvar a Deus em alegria novamente e levaram esta Arca da Aliança até Jerusalém. E ali Davi dançou e agradeceu a Deus, tirou as suas vestes reais e vestiu roupas de sacerdote, que eram as roupas de linho, bem mais inferior do que as roupas reais. E ali ele dançou e se alegrou com o povo. Lembrando que essa dança que aconteceu era unicamente em louvor a Deus. E óbvio que não tem nenhuma comparação com o que acontece hoje em dia, em que muitas pessoas dançam apenas por diversão e folia, algazarra, essas coisas assim. Então, naquela época, Davi ele havia dançado para honrar a Deus e glorificar a Ele, porque ele não tinha nenhum outro
nenhum outro motivo, nenhuma outra razão a dançar a não ser por aquilo. E teve uma pessoa que não gostou dessa história, né? Que chama Mical, que é a mulher de Davi. Ela depois ficou tão brava que foi falar com Davi com palavras rudes e ofensivas, porque Davi tinha dançado daquele modo. E Davi ficou tão triste que ficou bravo, assim, protegendo Deus, glorificando Deus, porque ele havia humilhado. E Deus ficou do lado de Davi, que deu uma punição para Mical, que Mical, na sua vida terrena, não teve filhos. Ela era tão arrogante que Deus colocou essa punição na vida dela. E Mical era filha de Saul. Lembra aquela mulherzinha lá que Saul prometeu para Davi, pá, essas coisas aí. Depois disso, Davi, ele tinha levado a Arca da Aliança até Jerusalém. E ali eles colocaram a Arca da Aliança com todo cuidado em uma tenda. Porém, Davi não achava que era agradável ou que seria digno a Arca da Aliança ficar em apenas uma tenda. Ele morando num palácio e a tenda num barraco, vamos dizer assim. Ele não estava gostando disso, né? Então ele teve a ideia de criar um templo. Então ele foi até o profeta Natan e falou para ele que tinha essa ideia, e Natan falou assim: vai e faça. Porém, Natan ele teve depois um sonho em que Deus havia falado para ele que o templo seria feito por um descendente de Davi, ou seja, Salomão, que seria o filho dele, que deveria ter esse nome porque ele seria pacífico e um grande homem. E Davi, ele podia ficar bravo, né? Pô, eu tô ajudando aqui Deus montar um templo e Deus não aceitou o meu pedido, falando que outra pessoa ia fazer. Ele podia ser qualquer um, ficaria, nossa, irritado. Mas Davi, ele é um homem humilde e grato, e ele simplesmente aceitou o pedido de Deus. Isso é uma pessoa incrível, um homem incrível que foi Davi. E essa época de ouro de Israel, por que fala esse título? Por causa da prosperidade que Davi teve, e foi tão surpreendente que povos que guerreavam contra Davi estavam com medo, e às vezes nem guerreavam porque sabiam que Deus estava respeitando o Deus de Israel, povos pagões. Então, que antes não respeitavam, agora estavam respeitando. Tentava de qualquer forma tentar destruir, mas Deus estava presente ali de tão grande, que Israel estava imbatível e começou a ser respeitado pelos povos vizinhos. Exatamente. E tudo isso aconteceu porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E é isso que ele nos pede, que nós sejamos segundo o coração dele, que nós deixemos ele trabalhar em nossa vida e aceitemos tudo o que ele tem para fazer conosco. Davi, ele sempre foi grato, ele sempre agradeceu muito. Ele nunca se irava, ele pecou muito, foi um ser humano como todos nós somos. E Davi é um grande exemplo de como nós podemos ser grandes pessoas, grandes homens e grandes mulheres. Verdade. E o exemplo aqui que, se nós quisermos ter sucesso, como teve o reino de Davi, é como Davi fez, seguir a Deus e seguir as suas orientações. Se nós tivermos isso, como Davi teve, seremos pessoas de grande sucesso, porque Deus irá nos abençoar. Isso mesmo. Se você quiser ser uma pessoa como Davi, seja grata e esteja nas mãos de Deus, porque com certeza Ele vai fazer maravilhas com você. Deixe ser usado por Ele. Deus usa pessoas imperfeitas para planos perfeitos. Acredite nisso, que com certeza Ele vai te usar. Beijo e até semana que vem. Oi! Oi! Esse foi menos empolgado. Muito empolgado? Menos empolgado. Então. Não, esse foi menos empolgado do que o primeiro. Tá, então eu vou ser mais empolgado.